Olá, estamos começando o programa Tempo de Boas Novas. É um privilégio estar com você novamente para juntos meditarmos na Bíblia. Hoje nós vamos falar do começo, no livro de Gênesis, que nós vamos estar meditando nesse dia. E nós vamos ler no capítulo 1, o versículo 3, quando diz assim: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então foi uma das primeiras coisas que Deus disse, foi isso, fez a luz, porque nós precisamos luz, e Jesus, ele é a luz do mundo. Primeiro, Deus é luz. Em 1 João capítulo 1, verso 5, nos diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. E ainda em João, capítulo 8, verso 12, diz: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Observou bem a afirmação de Jesus? Ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Segundo, a luz foi a primeira coisa que Deus criou. Gênesis 1:3, que foi a que nós acabamos de ler. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, Deus não quis que ninguém ficasse em trevas. Quando ele fez o mundo do nada, né? A palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus chegando ali, ele disse: haja luz. Ele não quer que a sua humanidade ande em trevas. E a palavra diz assim: a luz é a primeira coisa que Deus dá a uma pessoa. E isso nós vamos ver no livro de Atos, no capítulo 26, no versículo 13, quando a palavra diz assim: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz no céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e os que iam comigo. Isto aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha carta dos principais sacerdotes para perseguir os cristãos. E quando ele via algum cristão morto, ele se sentia feliz com aquilo. Mas um dia, Deus resolveu falar com ele. E ele falou através dessa luz. E essa luz é Jesus. E nós vimos aqui, ele está justificando diante do rei. Vi no caminho uma luz no céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e os que comigo estavam. E se a gente continuar lendo a história do apóstolo Paulo, a gente vai ver que essa luz foi tão forte nos olhos dele, que ele estava indo atrás dos cristãos para persegui-lo, que ele ficou cego. Ele teve que ser levado pela mão ali para a casa de um irmão, para que ele recebesse uma oração e voltasse a sua vista. Mas dali ele levantou um cristão, e ele ouviu também a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Jesus respondeu para ele: dure para ti recalcitar contra os aguilhões. E Jesus chamou o apóstolo Paulo para ser um pregador da palavra, para ser um grande obreiro, levar as boas novas de salvação. Mas ele teve o seu primeiro contato com Deus foi através da luz. A luz e também nós vemos que a luz manifesta nas trevas. Isso está escrito no Evangelho no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 13, quando diz assim: mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. O apóstolo Paulo falando aqui aos Efésios essa frase, que tudo se manifesta na luz. Muitas pessoas gostam de fazer as coisas no escuro, né? Afastado de Deus. Mas a luz, ela manifesta tudo, ela mostra, vamos dizer assim, a nossa pequenez, ela mostra
assim, o nosso estado de miséria. Que coisas são estas que o apóstolo está dizendo aqui? Por exemplo, imoralidade sexual, indecência ou cobiça, palavras indecentes, coisas tolas, sujas, amargura, ódio, raiva, gritaria, insulto ou maldade. Quando a gente aproxima de Deus, da palavra de Deus, e essa luz de Jesus brilha no nosso coração, brilha na nossa vida, a gente enxerga esse tipo de coisas erradas que está fazendo e deixa. Porque a palavra de Deus nos exorta que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança misericórdia. E nós também sabemos que a luz revela as trevas. João, capítulo 3, de 19 a 21, nos diz assim. Evangelho de João, capítulo 3, 19 a 21. Nos diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Viu a diferença? Aquele que anda na verdade, aquele que anda na luz, ele vem para a palavra de Deus. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. Ou seja, vem para Jesus. Porque Jesus falou: eu sou a luz do mundo, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós acabamos de falar sobre as obras da carne, né? Que é gritaria, ódio e etc. Mas agora, quais são as obras do Espírito? Quando alguém vem para a luz, ele passa a ter paz, passa a ter alegria, passa a ter mansidão, passa a amar, independente daquilo que o outro fez ou não, mas ele vai amar, porque é uma ordem de Jesus, amar uns aos outros como ele amou. Então, quando a gente está nessa luz de Jesus, a gente tem domínio próprio, e a Bíblia diz que contra essas coisas não há condenação. E também a luz faz separação entre luz e trevas. Gênesis capítulo 1, verso 4 diz: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então, ou seja, Deus fez dia e fez noite. E também, ainda em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Então, é Deus falando conosco. Precisamos deixar as trevas e estar ao lado de Jesus, não ter comunhão com as trevas. A luz é o caminho do justo. Provérbios 4, versículo 18, nos diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E Jesus nos chamou para que a gente possa ter uma estatura de varão perfeito. E somente com a luz de Jesus no nosso coração é que a gente pode brilhar até ser dia perfeito. Você já viu assim uma madrugada como que é? Às vezes a gente acorda cedo e fica olhando o dia amanhecer, vê tudo escuro, mas aí a pouco vem o sol, vem a luz do dia. Assim é a vida do justo. A sua vida vai brilhando, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A luz é pura. Quem caminha na luz é puro. 1 João capítulo 7, verso 5 diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andarmos na luz como está Jesus, ter comunhão uns com os outros, e assim o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.
E também a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. Isso nós lemos no Salmo de número 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando você lê a palavra de Deus, você começa a andar nessa luz, ela se torna uma lâmpada para você, para que você não tropece nas coisas deste mundo e venha afastar do Senhor. A luz também, ela produz frutos. Sem luz não há vida. 1 João 1,4 diz: nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Então em Jesus está a vida e ele é a luz dos homens. A luz também é herança eterna. Colossenses 1, verso 12 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz. Então Deus quer que nós nos tornemos herdeiro com Ele. Herdeiro de quê? Da salvação, da vida eterna. E para isso precisamos estar na luz de Jesus. Mas nós temos um inimigo, é Satanás, que é o príncipe das trevas. Em Atos 26, 18 diz assim: Jesus veio para abrir os olhos das trevas e vos converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de receber a remissão dos pecados, de sorte que entre os santificados pela fé. Então o que nós aprendemos aqui? Que Satanás, ele é o príncipe das trevas, gosta de ver as pessoas fazendo coisa errada, coisa que fere um ao outro, coisa que fere a Deus. Mas Jesus veio para tirar-nos desta treva e levar-nos a converter. O que é converter? Converter é dar uma meia volta. Um exemplo: você está numa rua e percebe que está no endereço errado. Se você está de carro, o que você tem que fazer? Dar uma meia volta e pegar a estrada certa para chegar no endereço. Assim é a nossa vida. Às vezes nós andamos no erro a vida toda, nas trevas, fazendo a vontade do príncipe das trevas, que é Satanás. E ele não quer ir para o inferno sozinho, quer levar muita gente com ele. Mas Jesus, que é o Filho de Deus, ele veio para nos converter das trevas, do poder de Satanás, a fim de recebermos a remissão dos pecados. Jesus, quando ele morreu na cruz, meu amigo, ele fez uma expiação completa. Ou seja, ele pagou o preço da salvação por você e por mim. E nós precisamos crer no sacrifício de Cristo para sermos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então este é o nosso apelo neste momento, para que você possa crer em Jesus como Salvador da sua vida, entregar o seu coração a Ele, deixar que o Espírito Santo more no seu coração, para que haja luz na sua vida, para que você não fique mais andando nas trevas, fazendo a vontade de Satanás, mas sim fazendo a vontade de Deus, porque Jesus conquistou esse direito para você lá no Calvário. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome.
Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos, a liberdade que temos de ler a Tua palavra, Senhor, de meditar na palavra do Senhor. E nós te adoramos porque Tu és a luz deste mundo. Porque nós te louvamos porque a Tua palavra, a primeira ordem que o Senhor deu era que haja luz. E nós sabemos que o Senhor é a nossa verdadeira luz. Neste momento, Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor a vida dos nossos queridos telespectadores, para que eles possam analisar nessa luz que é o Senhor, crer em Ti, receber esta luz nos seus corações, para que eles possam caminhar neste mundo sem tropeçar, sem fazer coisas que vai levá-los ao inferno, Pai. Tem misericórdia. O Senhor comprou essa salvação por nós ali no Calvário. Ensina cada um de nós, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados e crer em Ti como Deus único e verdadeiro, como a luz do mundo, como a luz para a nossa própria vida, para alumiar os nossos caminhos e dar um novo rumo de vida. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada pessoa que neste momento parou para meditar conosco nesta palavra. Abençoa o seu coração, abençoa o seu lar e ajuda-os, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Foi um privilégio estar com você. Foi muito bom neste dia estarmos meditando sobre a luz de Jesus Cristo. Que você possa receber essa luz no seu coração, para que você possa andar em caminhos que agradam o Senhor, caminhos que vai te fazer muito feliz. Que o Senhor te abençoe e te guarde.